A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um domingo na presença de Deus, amém? E agora é hora de aprender na EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição é a lição de número 9 e o título: Um homem de fé e perseverança. O texto se encontra na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e 23. Texto do dia. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Resumindo, a confiança em Jesus nos torna perseverantes diante das dificuldades da caminhada. Amém? E já vamos memorizar esse versículo de hoje. Repitam comigo. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Mais uma vez, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Na semana passada estudamos que Paulo foi para Jerusalém, mesmo sendo avisado que lá ele seria preso. E quando Paulo foi ao templo lá em Jerusalém, alguns judeus o acusaram de não obedecer às leis judaicas e de ainda levar pessoas não judeus para o templo. Então aqueles judeus pegaram Paulo, arrastaram para fora do templo e começaram a bater muito. A intenção deles era matar Paulo. Mas os soldados romanos conseguiram livrar Paulo, levar para um lugar seguro. Depois de um tempo, Paulo pediu, para falar com aquela multidão, pediu silêncio, pediu para explicar que ele também era um homem judeu, ele era judeu e que sabia todas as leis, ele estudou as leis judaicas, que ele era muito cuidadoso com as leis, dedicado e também que perseguia os cristãos. Até que ele encontrou Jesus a caminho de Damasco, quando ele estava indo prender cristãos que tinham fugido para Damasco, A intenção dele era pegar esses cristãos, levar para Jerusalém, deixar presos, e alguns eram até condenados à morte. Mas, a caminho de Damasco, ele encontrou Jesus, teve um encontro com Jesus. E ali ele aceitou Jesus como Salvador. E agora o Senhor Jesus quer que ele leve a mensagem da salvação a todas as pessoas, inclusive aos não-judeus. Aí a multidão de judeus, crianças, ficou muito mais brava ainda. Começou a falar: matem, matem este homem. E os soldados romanos o levaram. O levaram, deixaram ele acorrentado, mas o comandante romano pediu que eles
o chicoteassem. Mas Paulo, crianças, perguntou para o comandante e para os soldados se era certo chicotear um cidadão romano. Porque, crianças, ele pertencia a dois povos, olha que interessante. Paulo era judeu, mas também era cidadão romano. E aí, esses soldados não poderiam machucar Paulo. Por quê? Para que ele fosse chicoteado, ele teria que ser julgado em Roma. E lá sim que ele teria que ser julgado e condenado. Mas ele estava em Jerusalém. Então, assim que souberam que Paulo era romano, os soldados, já pararam, não chicotearam ele, e o comandante pediu, que eles soltassem o Paulo. No dia seguinte, o comandante romano levou Paulo até o Sinédrio. O Sinédrio, crianças, era um tipo de tribunal, onde as pessoas eram julgadas pelos seus crimes e até resolviam problemas relacionados à cidade, Quando Paulo chegou lá, Paulo já foi falando em sua defesa, dizendo que tinha consciência limpa, que ele não tinha feito nada errado. Aí o sacerdote ficou tão bravo que pediu para que a pessoa mais próxima dele desse um tapa na boca dele. E Paulo disse: nossa, mas eu estou aqui para você julgar, você está aí para me julgar, e você nem me julgou e já vai mandar me bater? E aí as pessoas reclamaram com ele: Paulo, você tem que respeitar, ele é sumo sacerdote. E Paulo pediu desculpas, Mas Paulo também, crianças, falou que ele era fariseu. Paulo falou que era fariseu porque ele observou que dentro do tribunal tinha dois tipos de pessoas. Um grupo era saduceus, que eram pessoas, sacerdotes que tinham ideias diferentes, ideias gregas, e queria colocar no meio dos judeus, e também não acreditavam na ressurreição dos mortos. Já os fariseus eram judeus cuidadosos, que obedeciam muitas regras, a lei judaica, e também acreditavam na ressurreição dos mortos e também nos anjos. E aí Paulo disse que ele era fariseu, e era fariseu mesmo, de verdade. E aí começou a confusão, porque aí os fariseus ficaram a favor de Paulo, e aí os saduceus não queriam ficar do lado do Paulo, queriam condenar Paulo, e aí teve toda essa confusão, um para lá, um para cá, e puxava Paulo para um lado, e puxava Paulo para o outro, Uma gritaria, até que o comandante pegou Paulo e pediu que os soldados levassem de volta para o quartel. E agora, crianças? Será que Paulo usou a melhor estratégia de defesa? Será que ele ia conseguir sair livre? Porque os fariseus ficaram provavelmente a favor de Paulo, porque se Paulo era fariseu também, Vamos ver. Paulo então foi levado para o quartel. E na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse para ele assim: Paulo, não se preocupe. Assim como você falou de mim em Jerusalém, você falará de mim também em Roma. E Paulo ficou feliz, é claro, No dia seguinte, os judeus começaram a tramar contra a vida de Paulo. Alguns judeus que não aceitavam de jeito nenhum planejavam em pedir um novo julgamento para Paulo, e quando os soldados estivessem levando Paulo lá para o tribunal, algumas pessoas iriam pegar Paulo e matar Paulo. Só que o sobrinho de Paulo ouviu essa conversa
e foi correndo para contar para o tio, né? Para contar para Paulo. Paulo então pediu que o soldado levasse ele até o comandante para que o sobrinho contasse tudo o que ele ouviu, né? E aí o sobrinho contou tudo direitinho para o comandante. Então, crianças, o comandante era romano. Ele tinha que proteger Paulo, porque ele era um cidadão romano. Então, o comandante chamou 2 oficiais e ordenou que preparassem 200 soldados e partissem à noite para Cesareia. Levassem também 200 lanceiros, 70 homens de cavalaria para conduzir o acusado em segurança para o governador Félix. E assim Paulo foi levado à presença do governador Félix, né? Claro que o comandante mandou uma carta explicando tudo para o governador, né? Félix. Aleluia, né? Graças a Deus, Paulo não foi morto e, como Jesus havia dito para ele, ele foi para Roma, onde lá ele continuaria falando de Jesus para as pessoas. Amém? Então, crianças, Paulo não desanimava. Paulo não desanimava diante das lutas e das perseguições. Ele amava pregar o Evangelho. Por isso, ele continuava sendo fiel e obediente ao Senhor. Aleluia! Ele é um exemplo para nós, porque nós precisamos também ser fiel e obediente a Deus. Devemos também levar a palavra a todas as pessoas em todos os lugares. E assim como Paulo confiou no Senhor Jesus, né? Porque ele sabia que ia ser preso, mas ele não desistiu. Ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém, Jesus falou que ele ainda ia para Roma falar dele, né? Então ele foi para Roma. Aleluia, glórias a Deus. Então, crianças, nós, eu e você, e todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, tem que continuar sendo fiel e obediente a Deus. Amém? Assim como está escrito: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Então, ele está dizendo aqui que mesmo que a gente tenha problemas, como Paulo foi preso, ele apanhou, foi julgado, foi levado para lá, para cá, preso e quase ia ser chicoteado, né? Então, mesmo que sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Por quê? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ou seja, a gente, quando tem fé, vence essas provações e persevera, ou seja, ela produz perseverança, ela não nos deixa desistir. Perseverar é não desistir. Assim como Paulo não desistiu de pregar o Evangelho, nós também não podemos desistir. Amém? E assim nós terminamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Que devemos estar sempre juntinho do Senhor, não desistir nunca de levar o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Que Deus os abençoe.